Você foi escolhido. Pare tudo o que você está fazendo agora. Isso não é apenas mais um vídeo que você pode ouvir enquanto faz outra coisa. Isso não é conteúdo comum. O que eu vou te revelar agora exige a sua atenção completa, porque envolve algo que aconteceu com você recentemente. Algo que você talvez não tenha percebido na hora, mas que teve um impacto muito maior do que você imagina. Respire fundo e preste atenção. Você fez algo. Sim, você. Mas não foi algo planejado, não foi algo ensaiado, não foi algo que você calculou para impressionar alguém. Foi algo natural, algo que saiu de dentro de você, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que poderia ter te quebrado completamente. E é exatamente por isso que isso é tão importante. Porque você não estava tentando ser forte, você simplesmente foi. Você não estava tentando provar nada, você apenas reagiu, sendo quem você realmente é. E é aqui que tudo muda, porque aquela atitude, aquele momento, aquela escolha silenciosa que ninguém viu, não passou despercebida no mundo espiritual. Muito pelo contrário, ela chamou atenção. E não foi uma atenção comum, não foi algo pequeno, foi algo raro, algo que fez o ambiente espiritual literalmente pausar por um instante. Porque o que você fez não era esperado. Não de alguém que passou pelo que você passou. Não de alguém que carregou o peso que você carregou. Não de alguém que tinha todos os motivos para reagir com raiva, com dor, com revolta ou até com vingança. Você tinha razões, razões reais, motivos legítimos. Mas mesmo assim, você não reagiu como esperavam. E é exatamente isso que torna tudo o que está acontecendo agora tão significativo. Porque existem momentos na vida que parecem comuns, mas na verdade são testes. Momentos em que você é pressionado, provocado, ferido, colocado no limite. E naquele instante, sem aviso, você revela quem você realmente é. E foi isso que aconteceu com você. Você foi testado. E passou, mesmo sem saber. E agora eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que essa atitude ativou na sua vida vai mudar a forma como você enxerga tudo o que tem acontecido ao seu redor. Mas antes de continuar, se você sente que algo dentro de você mudou nos últimos dias, como se você tivesse atravessado uma linha invisível, como se você não fosse mais a mesma pessoa de antes, escreva 777 nos comentários agora. Isso não é apenas interação, isso é confirmação. Existe algo que você precisa entender profundamente. A maioria das pessoas vive no automático. Elas reagem de acordo com o que recebem. Se são tratadas bem, respondem bem. Se são feridas, reagem com dor. Se são traídas, devolvem a mesma moeda. Esse é o padrão. Isso é previsível. Isso é o comportamento da maioria. Mas, de vez em quando, muito raramente, alguém quebra esse padrão. Alguém faz algo que vai contra tudo aquilo que está sentindo por dentro. Alguém escolhe não devolver na mesma intensidade. Alguém decide agir de forma diferente, mesmo tendo todos os motivos para não agir assim. E quando isso acontece, algo espiritual é ativado. E foi exatamente isso que você fez. Volte por um instante. Pense naquele momento recente, aquela situação difícil, aquela pressão emocional, aquele momento em que você poderia ter explodido, poderia ter dito tudo, poderia ter ferido de volta, poderia ter desistido, poderia ter simplesmente se fechado e deixado tudo para trás. Você tinha esse direito. Qualquer pessoa entenderia, qualquer pessoa justificaria, mas você não fez isso.
Mesmo sentindo dor, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo provocado, mesmo sendo mal interpretado, você escolheu algo diferente. Talvez você ficou em silêncio quando poderia ter destruído alguém com palavras. Talvez você escolheu não expor algo que poderia envergonhar outra pessoa. Talvez você decidiu continuar tentando quando tudo dentro de você dizia para desistir. Talvez você respondeu com calma quando esperavam agressividade. E foi exatamente nesse momento, nesse ponto específico, que algo mudou. Porque naquele instante, você provou algo extremamente raro. Você não é controlado pelas circunstâncias. Você não é dominado pelo que fazem com você. Você não reage, você escolhe. E isso separa você da maioria. Porque a maioria das pessoas vive reagindo. Mas você demonstrou algo diferente. Você demonstrou domínio. Você demonstrou consciência. Você demonstrou caráter. E isso, no mundo espiritual, não passa despercebido. Isso chama a atenção. Isso destaca você, porque revela algo profundo sobre quem você é. Revela que sua essência não muda dependendo da situação. Revela que sua identidade não depende do comportamento dos outros. Revela que, mesmo sendo pressionado, você não se torna aquilo que tentam fazer de você. E isso é extremamente raro. E é exatamente por isso que o que vem a seguir na sua vida não será comum. Agora preste muita atenção, porque é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais profundas e talvez você comece a entender por que tanta coisa tem mudado dentro de você. No mundo espiritual, nada passa despercebido. Cada atitude, cada escolha, cada reação sua, principalmente aquelas que ninguém vê, são registradas de alguma forma. E aquele momento, aquele exato momento em que você decidiu não reagir com dor, não devolver na mesma moeda, não se perder naquilo que estavam tentando provocar em você, aquilo foi observado. Mas não de forma comum, foi destacado, como se algo dissesse, olhem isso com atenção. Porque esse tipo de atitude não é normal, não é o padrão, não é o esperado, é algo raro, algo que vai contra a lógica humana. E existe um nome para isso, é uma resposta elevada. É quando alguém responde ao mal com o bem, é quando alguém escolhe luz mesmo estando cercado de escuridão. É quando alguém mantém sua essência mesmo sendo pressionado ao limite. E quando isso acontece, algo espiritual é ativado, porque isso quebra padrões invisíveis, isso interrompe ciclos negativos, isso desarma aquilo que estava sendo direcionado contra você. Você pode não ter percebido, mas naquele momento você venceu uma batalha. Não uma batalha visível, mas uma batalha real, uma batalha interna e espiritual. Porque o que estava acontecendo ali não era só uma situação comum. Havia uma expectativa de que você reagisse de forma negativa, de que você se perdesse, de que você descesse ao mesmo nível. Mas você não fez isso. E ao não fazer isso, você mudou completamente o resultado daquela situação. Porque existe algo que poucas pessoas entendem. Quando alguém tenta te atingir com algo negativo, existe uma intenção por trás disso. A intenção de te puxar para o mesmo nível, de te fazer agir da mesma forma, de te fazer perder o controle. Mas quando você não entra nesse jogo, quando você não responde da mesma forma, você quebra esse ciclo, você anula esse movimento. E mais do que isso, você se fortalece. Porque naquele instante, você provou algo sobre você mesmo. Provou que sua essência é mais forte que a pressão. Provou que sua identidade não pode ser manipulada. Provou que você não se transforma em algo pior por causa do que fazem com você. E isso
tem um peso muito maior do que você imagina. Porque a partir desse momento, você não está mais no mesmo nível de antes. Algo mudou, algo foi ativado, e isso começa a refletir diretamente na sua vida. São Miguel, luz e confiança nas almas. E é exatamente aqui que você começa a entender os sinais que já estão acontecendo ao seu redor. Porque depois daquela atitude, depois daquela escolha, depois daquele momento em que você se manteve firme, as coisas começaram a mudar. Talvez de forma sutil no começo, mas agora cada vez mais evidente. Pare e pense nos últimos dias. Você começou a perceber coisas diferentes. Pessoas que tinham intenções ruins começaram a enfrentar problemas. Situações que antes pareciam estar sob controle começaram a sair do eixo. Coisas que estavam dando certo para quem tentou te prejudicar, simplesmente começaram a travar. E você pode ter se perguntado, por que isso está acontecendo? Mas agora você entende. Isso não é coincidência, isso é resposta. Outra coisa que talvez você tenha sentido, uma paz estranha, uma calma que não faz lógica comum. Mesmo com problemas, mesmo com incertezas, mesmo com situações que normalmente te deixariam ansioso, existe algo dentro de você que está diferente. Uma estabilidade, uma tranquilidade silenciosa, como se algo estivesse te sustentando por dentro. E isso não é comum, isso não é apenas psicológico, isso é reflexo direto daquilo que foi ativado. E não para por aí. Você também começou a perceber uma clareza diferente. Decisões que antes pareciam confusas, agora estão mais simples. Caminhos que antes estavam nebulosos começaram a se revelar. Você está entendendo coisas que antes não entendia, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. E talvez o mais impactante de tudo, pessoas começaram a se afastar. Sem briga, sem explicação, sem grandes conflitos, simplesmente saíram da sua vida. E isso pode ter causado dúvida, pode ter gerado questionamento. Mas aqui está a verdade. Isso não é perda, isso é alinhamento, porque o que está vindo para você não combina com o que estava ficando. Ambientes estão sendo ajustados, conexões estão sendo filtradas, e tudo isso faz parte de um processo maior, um processo de preparação. Porque quando algo novo está para começar, aquilo que não faz mais sentido precisa sair. E mesmo que você não entenda tudo agora, uma coisa é certa: você está sendo preparado. E o que vem a seguir não é comum. São Miguel, luz e confiança nas almas. Agora, eu preciso que você entenda a parte mais importante de tudo isso. Porque nada do que aconteceu foi por acaso. Aquilo que você fez, aquela atitude, aquela escolha silenciosa que ninguém viu, não foi algo pequeno, não foi algo comum e, definitivamente, não foi ignorado. Aquilo foi uma prova, um teste real, um daqueles momentos que não avisam quando começam, mas que revelam tudo sobre você quando terminam. E você passou, mesmo sem saber que estava sendo testado, mesmo sem imaginar que havia algo maior acontecendo naquele instante. E isso muda tudo. Porque quando alguém passa por esse tipo de teste, algo é liberado, um novo nível, um novo posicionamento, uma nova fase. E é exatamente isso que está começando na sua vida agora. Talvez você ainda não consiga ver tudo com clareza, mas já consegue sentir. Existe algo diferente no ar,
uma sensação de que algo está prestes a acontecer, uma expectativa silenciosa dentro de você, como se você estivesse à beira de uma mudança, de um avanço, de uma virada. E essa sensação não é aleatória, ela não vem do nada. Ela é resultado direto daquilo que você demonstrou, porque a forma como você reagiu mostrou que você está pronto para mais. Mais responsabilidade, mais crescimento, mais propósito, mas também mais resultados. Porque a partir de agora, as coisas começam a acelerar. Aquilo que estava travado começa a se mover. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Aquilo que você esperava há muito tempo começa a tomar forma. Mas existe algo que você precisa guardar com você a partir de agora. Isso não termina aqui. Na verdade, isso só começou. Porque a mesma atitude que você demonstrou ainda será necessária. Não porque você falhou, mas porque você foi aprovado. E quanto mais você mantém essa postura, mais forte você se torna, mais preparado você fica, mais alinhado você permanece com aquilo que está sendo construído na sua vida. Então, preste atenção. Nos próximos dias, observe. Observe os sinais. Observe as mudanças. Observe quem fica e quem vai. Observe o que começa a se abrir e o que deixa de fazer sentido. Porque tudo isso faz parte. Tudo isso está conectado. E você não está mais no mesmo ponto de antes. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente ouvindo isso, se em algum momento você pensou, isso é exatamente o que eu estou vivendo, então não ignore. Isso é confirmação. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva 777 nos comentários agora. Isso é um sinal de que você está alinhado com essa mensagem. Se inscreva no canal e ative todas as notificações, porque o que está acontecendo na sua vida ainda vai se revelar muito mais, e você precisa estar preparado para cada passo dessa nova fase. E antes de sair, preste atenção no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque ele vai te mostrar exatamente o que fazer a partir de agora para continuar nesse caminho e não perder aquilo que já começou na sua vida. Você não chegou até aqui por acaso, e isso está só começando. Inscreva-se agora no canal São Miguel Arcanjo, Voz da Oração.